Olá pessoal do sexto ano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do relevo, ou seja, a unidade é relevo e solo e as formas do relevo terrestre. Então quando a gente fala formas de relevo terrestre, a gente pensa logo assim, professora, está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano? Sim, ou seja, quando a gente faz as construções, a gente vai primeiro olhar como é que é e estava aquele local antes, a região, o lugar, independente do terreno, a gente vai saber como é que ele estava antes. Então, quando eu digo relevo, a gente entende que relevo são todas as formas que representam a superfície terrestre. Então, relevo, a palavra em si, vem do estudo da forma da Terra. Então, a gente classifica ele de várias formas. Só que para mim entender essa questão das principais formas de relevo, que a gente tem aqui a Cordilheira dos Andes, tem a região do Pantanal, tem a região das planícies, a gente precisa entender como elas são divididas. Então, a gente divide em planaltos, planícies e depressões. Só que tem um detalhe, as depressões, a gente chama de depressões absolutas e depressões relativas. Ou seja, sempre essas formas vão estar relacionadas ao meu nível do mar. Para isso, existe um termozinho chamado hipossometria. Quando eu falo hipossometria, é a medição da altura. Ou seja, quando eu vou saber se é alto, se é baixo, se é pequeno. Só que dentro do relevo, a questão da altura e da altitude é relacionada ao meu nível do mar. Ou seja, altura e altitude. Eu vou chamar o professor Álvaro rapidão para mim poder só demonstrar isso. Oi pessoal, tudo certo? Então, quando o Álvaro vem aqui para o meu lado, faça favor, Álvaro, vocês vão observar uma diferença, uma relação. Eu sou mais baixa e ele é mais alto, né? Então aqui a gente está falando da altura. Se eu pegar isso aqui e ficar do lado dele, então, ele vai permanecer a mesma altura? Sim, vai permanecer a mesma altura, só que mudou o quê? A minha altitude, porque eu estou numa forma mais alta. Então, é essa relação que eu quero que vocês entendam. Quando eu falo altura, eu falo do meu tamanho em relação aos pés. Quando eu falo altitude, é a minha cabeça em relação a onde eu vou estar, a minha forma, onde é que eu vou estar em cima. Então, vai ser a altitude. Obrigada. Até a próxima. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, quando eu falo altura e altitude. Por isso, que vocês lembram lá, quando tem os Jogos da Libertadores, que tem um grande problema da questão da altitude? Então, as pessoas não estão acostumadas com a altitude, as montanhas mais elevadas. Então, quando eu vou para aquele local, eu tenho que ir antes, porque eu tenho que me acostumar com o local, e também o ar da região, para poder respirar. Então, essa é a diferença que eu quero que vocês entendam. Altura e altitude. A altura é sempre minha relação dos pés à cabeça. Então, vai estar em metros também. E minha altitude é minha relação dos pés ao nível do mar. Como é que eu vou estar localizado? Ó, aqui. Ou seja, a altura é minha relação aqui na montanha, do ponto até onde eu vou estar localizado, os pés. E minha altitude é minha relação da montanha em relação ao nível do mar. Como é que eu vou estar ao nível do mar aqui? Para isso, eu falei para vocês que existem as formas de relevo, né? Então, são várias, só que a gente vai primeiro só falar de 3. Dentro do relevo das formas terrestres, eu tenho a cordilheira, eu tenho a serra, eu tenho o vale, tenho a depressão, o planalto, a planície e as montanhas. Ah, professora, mas qual é a diferença de um para o outro? Eu quero que vocês entendam só isso aqui, planalto, depressão, planície e montanha. Quando eu falo planalto, ó, preste atenção aqui. Vai ter mais uma escarpazinha, né? Então ele vai estar um pouco mais elevado. A gente diz que está acima de 300 metros de altura. Quando eu falo depressão, ela vai estar mais um pouco abaixo. Então ela sempre vai estar perto de um planalto. Vai estar um pouco mais abaixo. Então ela diz que é o rebaixamento, ou seja, está sendo rebaixado, né? O planalto não está aqui, ele está sendo rebaixado. Então é depressão. Essa parte aqui já. Quando eu falo planície, é aquilo que vai estar sempre plano, já está dizendo, vai estar ali planinho. E a montanha é aquela parte que vai estar sempre mais alta, ou seja, ela vai se formando, vai sendo formada aos poucos, só que ela vai ter uma altitude maior, né? Ó,
para a gente ver no dia a dia. Eu tenho aqui o planalto, um pouco mais altozinho, eu vou desgastando, e aí aqui eu vou ter a montanha e aqui uma planície. Ó, essa parte de baixo aqui, que tá toda a vegetaçãozinha, é a planície. E essa partezinha que tem aqui, perto da montanhazinha, a gente chama que é escarpas, as escarpazinhas. Só que aí, para vocês entenderem melhor, pronto, para entender um pouquinho melhor, eu peguei e fiz um exemplozinho. Ó, aqui, deixa eu pegar aqui, aqui é a minha vegetação, aqui vai ser o mar. E essa parte aqui é todas as minhas formas de relevo, ou seja, quando eu falo essa pontazinha aqui, essa parte aqui de cima, ó, essa parte aqui, é a minha montanha. Entre a montanha, a gente vai ter a depressão. Aqui vai ser o planalto. E essa parte aqui que vai estar aqui, ó, são as escarpas. E aqui é planície, aqui é planície. E aqui é depressão. Só que, professora, você disse que existe a depressão absoluta e a depressão relativa. Quando eu falo depressão absoluta, é aquela que entre essa aqui, ó, entre uma planície e uma montanha, sempre entre a montanha e o planalto, vai ter uma depressão absoluta, que vai ter um acúmulo de água, vai formar um laguinho. Então, ela está no nível do mar. E quando eu falo uma depressão relativa, sempre também vai ter que ter um pouco entre o planalto. Então, ela vai estar acima do nível do mar. Essa é a diferença que eu quero que vocês entendam. Então, se eu pegar isso aqui, vou ter uma montanhazinha, aqui a depressão aqui no meio, aqui o planalto, aqui essa região planície, e aqui essa partezinha mais elevada é uma depressão. E aqui sucessivamente vai descendo também uma planície. E ao seu redor sempre vai ter a vegetação, que a gente pode dizer que essa região aqui também vai ter a planície que está se formando. E aqui o nível do mar. Então sempre o relevo ele vai estar em relação ao nível do mar. Para vocês, a altitude e a altura e a relação ao nível do mar, as formas de relevo. Então, dentro do relevo brasileiro, dentro da geografia, existem 3 autores que tratam muito bem sobre isso, que é Auroaldo de Azevedo, Aziz Abissá e Jurandir Rossi. Então ele vai ter várias definições, só que a gente não vai estudar isso agora. Quando eu falo de planaltos, eu falei que são as áreas relativamente planas e altas. Então a gente tem como as chapadas, as serras, as colinas, as escarpas, o conjunto de morros, são os maiores exemplos. Então aqui no Brasil e em outras regiões a gente tem como principal planalto, a Serra das Russas, ou o planalto da Borborema, que é muito famoso, e a Chapada Diamantina, que é aqui na Bahia. Ó, a Chapada Diamantina, então a gente dá pra ver aqui os planaltos, né? Essa região aqui, e aqui está descendo, tá vendo? Já é uma depressão. E temos as planícies, que são as áreas planas e baixas, né? Então, como exemplo disso, a gente tem a planície do Pantanal, a planície amazônica, a planície flumarinha do Recife, que é uma das principais. Então, essa região aqui, ó, tudo planície, e sempre vai ter os acúmulos das águas, pequenas lagoazinhas, e aqui, ó, se formando, e aqui o fluxo do rio. Quando eu falo das depressões, que eu falei para vocês que são áreas mais rebaixadas, vão estar mais rebaixadas. Então, como exemplo, a depressão sertaneja é a depressão do Tocantins. Então, uma coisa que é muito tratada é a questão do perfil topográfico. Eu trouxe o exemplo do bolo, porque o perfil topográfico é a relação, ou seja, a gente vai estudar uma área, olhar como é que é feita aquela área e vai pegar a relação, ou seja, ó, transversalmente, como é que tá daqui para um outro. Tipo, um bolo aqui embaixo, a base, o outro, como é que tá diferente, né? Então a curva de nível é diferente. É como se eu pegasse lá em construção. Na construção, quando a gente está fazendo uma casa, a gente usa isso aqui para poder a gente fazer o nivelamento da casa, né? Do piso. Então, eu sempre digo assim, que para me poder saber se está nivelado ou se a curva está diferente, eu vou pegar esse aparelhozinho, não sei se dá para mostrar. Ó, deixa eu ver se dá para mostrar. Tem uma bolazinha aqui no meio. Se essa bola se mover, o nível vai estar diferente, tá vendo? Se a bola ficar no nível corretozinho, está dizendo que o nível está correto em relação à minha altitude. Então, se eu mexer ela tá vendo? Ela não fica no mesmo lugar. Se eu ficar retinho, eu vou tentar ficar reta. Se eu ficar reta, a bola vai ficar centralizada.
em todos os seus centros. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu falo perfil topográfico, é a relação à curva de nível. Ou seja, se eu pegar isso aqui para transformar essa imagem aqui, eu vou do menor para o maior. Só que as linhas, as curvas vão ser maiores. Está vendo como está representada pelas cores? E sempre vai estar alinhada à sua curva. E a questão da depressão, que eu falei para vocês que são rebaixamentos. Então, quando a gente vê lá, tem aqui, ó, a depressão, os rebaixamentos são mais rebaixados. Então, tem a depressão absoluta e a relativa. E sempre vai ter a presença de um lagozinho nessa região. E aí eu quero que vocês façam a página 124, 125 e 127. Quando vocês forem olhar a 127, é sobre o perfil topográfico. Então, essa é a relação que eu falei para vocês. E a gente vai tirar essa dúvida mais no plantão. E eu quero que vocês, numa folha de papel ofício, se vocês conseguirem fazer as formas do relevo terrestre. Eu consegui fazer a forma do relevo terrestre pegando, não tem o ovo, não tem lá que a gente compra o ovo, tipo, 30 ovos por R$10, 40, não tem a cartelinha lá? Eu peguei aquela cartelinha, peguei um pedacinho e construí minha montanha, a minha depressão. Então, quero que vocês tentem, para ver se vocês conseguem fazer. Peguei o papelãozinho, colei e comecei a fazer. Então, façam a atividade. Quando for no plantão de dúvidas, a gente tira a dúvida. Até a próxima.